Você sabe o quanto de calorias o seu corpo gasta num dia todo? Eu sei que você já procurou algumas fórmulas para calcular o seu gasto calórico e tentar, por exemplo, elaborar uma estratégia, montar uma dieta. O seu objetivo? Hoje eu quero explicar um pouquinho como é que funciona esse cálculo e te trazer algumas ferramentas e algumas possibilidades para você conseguir calcular isso agora. Se você não conhece, eu sou o Pedro, nutricionista esportivo. Aqui nesse canal você encontra muito conteúdo sobre treinamento, nutrição e um pouco da minha rotina. Bom, eu não quero ser chato, então nesse vídeo eu vou só demonstrar o que é esse gasto calórico para você pelo menos entender o que você está calculando. Bom, então vem comigo, para a gente entender primeiro o que é o gasto energético total, que é o que você quer calcular. Ó, ele é dividido em algumas partes, né? Então de 60% a 75% é a sua taxa metabólica basal, ou seja, o quanto de caloria o seu corpo gasta para te manter vivo, fazer funcionar aí o seu organismo, né? As suas funções vitais, batimento cardíaco, funcionamento metabólico. Então você vê que é uma grande parte ali do que compõe o gasto energético total, né? Isso aqui é muito importante e aqui você precisa de uma fórmula correta. Eu vou mostrar mais para frente como é que você escolhe essa forma, tá? Mas a gente também tem que levar em consideração que 20% é o seu nível de atividade, que a gente chama de NAF, que é basicamente a soma ali do que você faz no dia a dia, né? A sua rotina, o seu trabalho, se você anda, se você sobe escada, se trabalha carregando peso, por exemplo. Isso aqui influencia muito o seu trabalho, a sua atividade física ali diária, tá? Somando com a transferência energética do exercício, tá? Que aqui entra o seu treinamento. E aqui está um ponto que muita gente esquece, tá? Que é o efeito térmico dos alimentos. Sim, a tua digestão, dependendo do tipo de dieta que você faz, influencia no seu gasto calórico. Então, 10%, como vocês podem ver, é composto pela energia gasta fazendo a digestão ali dos alimentos que tem na sua dieta. Falando da taxa metabólica basal, que vocês viram que é a principal fonte de gasto calórico, né, para a gente calcular, que é basicamente o consumo mínimo de caloria que você precisa na sua dieta para te manter ali bem nutrido, fazendo com que você não fique com deficiência nutricional, tá? E aí 30% é uma energia mecânica, 70% é uma energia térmica. Não vou entrar muito aqui em detalhes, mas só para você saber o que acontece ali no teu corpo, tá? Fatores que alteram essa taxa metabólica, que é muito importante porque vocês vão ver que aqui, ó, nesse exemplo, a gente tem massa livre de gordura, né, que o músculo está composto aqui dentro, a tua idade, a tua genética, o nível de exercício físico que você tá, né, atualmente, a tua gestação, o teu sexo, né, feminino ou masculino e a tua massa gorda, o seu percentual de gordura. Todos esses fatores influenciam para você calcular o seu gasto calórico, né? Principalmente a sua taxa metabólica basal e selecionar aquela forma que seja adequada para você calcular isso. Então, dependendo das respostas que você tem aqui em cada um desses tópicos, você vai conseguir escolher a fórmula correta. E um ponto mais importante aqui disso que vocês precisam saber é que o indivíduo que tem mais massa muscular acaba gastando mais calorias, até porque a gente sabe que o tecido muscular, né, o seu músculo, ele gasta 13 calorias por quilograma, tá? Já o tecido adiposo, que é a gordura, só 4,5. Então você percebe essa diferença. Por isso que pessoas ativas com maior quantidade de músculo, elas gastam mais calorias e podem comer um pouquinho mais na sua dieta, porque o teu músculo ele vai precisar daquilo. Já a gordura, ele não é tão ativo assim, né? Não é um tecido muito ativo. A nível de atividade física, que vocês viram que é o próximo componente ali, né? É o que eu falei, ó, dependendo da sua atividade, do seu trabalho, do seu dia a dia, vai influenciar no seu gasto calórico total. O efeito térmico dos alimentos, que é o último, né? Que é 10%. Aqui, o que é interessante vocês saberem? Que dependendo da sua dieta, né? Você vai ter um gasto maior ou menor ali, né? Desse efeito térmico dos alimentos. Você pode ver que proteína de 20 a 30% influencia, né, no aumento desse gasto calórico. O carboidrato um pouquinho menos e a gordura um pouquinho menos. Então, por isso que quando você está numa dieta hiperproteica, comendo bastante proteína, você vai ter essa colaboração da digestão proteica mais lenta, fazendo com que você gaste mais caloria, aumentando o seu gasto calórico, facilitando o teu processo de emagrecimento. Então, isso é uma das questões, né? A proteína, ela tem, além de te dar saciedade, ela aumenta o teu gasto calórico, te ajuda muito nessa fase. E aí, logicamente, né, transferência energética do exercício, que é o que todo mundo quer saber, né? Os relógios eles trazem para a gente de uma forma ali superestimada, mas isso importa muito, né? Se você faz musculação, se você corre, se você nada, se você surfa, anda de bike, joga bola, cada um tem um estímulo diferente e vai ter gastos calóricos diferentes. E aí vai depender do teu nível de atividade, vai depender de como você faz aquela atividade, né? A sua intensidade que você impõe no exercício e principalmente a duração
e aí cada esporte tem a sua característica. E aí a gente tem algumas formas de calcular esse gasto calórico, né? A gente tem consumo de oxigênio, onde você usa aquela máscara, né? E vai fazer o exercício físico, isso é bem difícil da gente fazer, né, no dia a dia, mas em laboratório. Né? Água duplamente marcada, que também é muito difícil. Frequência cardíaca, que é o que tem nas cintas, nos relógios. Pressão arterial. Questionários, que é muito bom a gente fazer por questionário, né? Na prática dá para fazer, muitos treinadores utilizam. Monitores portáteis e principalmente o que a gente utiliza, que é os METs, que é uma fórmula que a gente consegue estipular ali um valor bacana, que depende muito da nível de intensidade, da duração, do exercício. E aí, só para mostrar para vocês, esse aqui é um pouco da minha planilha, né, onde eu faço a avaliação do gasto calórico dos meus pacientes. Né? Aqui eu fiz um valor da minha avaliação. Então, vocês podem ver que eu tenho várias fórmulas, todas essas aqui são fórmulas. Cada uma delas, você vai ver que, né, na primeira consulta aqui, vamos olhar só a primeira consulta, cada uma delas deu um valor. Então, ou seja, qual será o meu gasto calórico? Isso daqui é a taxa metabólica basal, ou seja, quantidade de calorias que o meu corpo gasta para sobreviver. Tá? Então, aqui você vê que a gente tem um público-alvo, igual eu falei, dependendo de qual qual grupo aqui você se encaixa, a gente vai escolher a forma. Então, você precisa entender disso, porque senão você vai superestimar ou subestimar o teu gasto calórico. Por exemplo, eu me encaixo muito bem aqui nessa fórmula de Harris, né? Porque são atletas aqui, o grupo avaliado foi atletas. Eu tenho uma rotina, não sou atleta, mas parecido, onde deu um gasto calórico de 2.043 calorias. E se eu fosse escolher, por exemplo, essa fórmula aqui, ia subestimar com certeza que 1.200 calorias com certeza não é o meu gasto. Né? Eu me encaixo muito bem nessa de Harris, eu me encaixo muito bem aqui na de Disney, né, que utiliza mais o público da musculação, quem tem pessoas que têm maior quantidade de músculo, né, então até deu um pouquinho mais aqui. E a de Cunningham, né, a fórmula de Cunningham aqui, que é pessoal do Endurance, se você é um triatleta ou pratica ali corrida, natação, ciclismo, você pode utilizar essa daqui. Aí quando você escolhe ela, né, vou dar um exemplo aqui, escolhi ela, 2.000 calorias, né, vou arredondar aqui só para vocês entenderem. A gente vai para a parte de cálculo da atividade física. Então, vamos supor, eu faço musculação e geralmente o meu treino demora 60 minutos. E aí eu vou escolher uma intensidade de treino aqui que é 4, que aqui é os METs que eu falei, não vou entrar em detalhes, mas aqui a gente sabe avaliar, né? E aí tu vê aqui, deu 360 calorias no meu gasto no meu treino de musculação de 60 minutos. Né? Isso daqui é uma estimativa. Então aqui você vê que tenho que somar agora as coisas, né? A taxa metabólica basal, que é 2.000 calorias, com 360, que é o que eu gastei treinando, mais o fator de atividade, que aí entra muito da minha rotina. Eu, Pedro, trabalho sentado, né? O meu trabalho é atendendo vocês, né? Sentado, seja online, seja no consultório, vou de carro para o consultório, para academia. Assim, eu escolhi 1.2 porque eu sou uma pessoa mais sedentária. Se eu fosse um garçom, por exemplo, eu escolheria um valor maior que 1.2, 1.5, 1.8, até 2. E aí depende muito do que você vai ali escolher. Tá? E efeito térmico dos alimentos, a gente multiplica esse valor, né, 1.08, porque minha dieta tem bastante proteína. Tá? Então, vocês não precisam saber, só estou mostrando mais ou menos para vocês entenderem o processo. A gente tem o gasto calórico, total 2.952 calorias. Então eu sei que fazendo tudo isso, né, todas as minhas atividades, e no dia que eu treino, eu gasto quase 3.000 calorias. E aqui que está o ponto onde a gente vai escolher a estratégia. Então, se eu estou numa dieta de manutenção, a minha dieta vai ter exatamente essa quantidade calórica. Se eu estiver querendo fazer uma restrição calórica para emagrecimento, perder gordura, eu restringo aqui o valor que eu quero, né? No caso, 500 calorias, que é o que eu recomendo. A minha dieta teria 2.400. Se eu estou numa dieta para ganho, eu posso comer um pouquinho mais, 3.400, que no caso é o que eu estou fazendo agora, tá vendo? E aqui tu precisa calcular a dieta certinho, né? Escolhendo a quantidade ali de proteína, carboidrato e gordura, né? Tô chutando aqui o valor, chegou próximo, né? De 3.300, tô bem, hein? Onde eu tenho o valor por quilograma, por quilograma de peso aqui, seguindo até algumas recomendações. A gente sabe que para hipertrofia é legal ter de 1.6 até 2,5 de proteína, que então tá legal aqui, 2.2, de carboidrato vai variar muito, de gordura aqui 0.7, que chega próximo ali da recomendação, que fica próximo de 1 kg, né, de 0,5 até 1.2. Então isso aqui vai variar bastante, mas só para vocês entenderem como é que funciona.
Então, o que eu quero que você tire desse vídeo? Que você precisa escolher a ferramenta correta para calcular e não superestimar e nem subestimar o teu gasto calórico. Então, vamos simplificar aqui, ó. Tem muitas fórmulas e para vocês, eu vou disponibilizar até uma planilha aqui daqui a pouco, mas só para vocês entenderem, tá? Se você está querendo emagrecer, é uma pessoa que tem um percentual de gordura alto, pesquisa essa fórmula aqui, de Mifflin. Tu pode utilizar aqui de sobrepeso ou se você tem realmente obesidade, pode utilizar ela, tá? Eu vou disponibilizar aqui as fórmulas para você calcular. Se você é uma pessoa, aquele falso magro, que não, né, percentual de gordura não tá legal, você não está satisfeito, quer diminuir, mas não é uma pessoa com sobrepeso, tem uma rotina até um pouco ativa, você pode escolher a Harris, tá? E agora, se você é uma pessoa ali que treina bastante, você pode ficar no Cunningham ou a de Tisney, principalmente se você ali tem uma quantidade de músculo um pouco maior, tá bom? E para facilitar a tua vida e esse cálculo, eu criei uma planilha onde você vai ter acesso, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, onde você vai ter esse cálculo automatizado. Tu vai fazer aí da sua casa, vai descobrir a quantidade de gordura que você tem no corpo, o percentual de gordura, e aí a gente vai tentar estimar esse seu gasto calórico e inclusive vai conseguir elaborar uma estratégia de dieta, tá? Vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Tu vai receber esse link e aí você vai fazer apenas o seguinte, ele vai ser uma cópia, então você vai aqui em arquivos, você não vai conseguir editar, tá? Então você vai em arquivos e vai fazer uma cópia, tá? Quando tu fazer uma cópia, aí você vai conseguir ter acesso à sua própria planilha, vai ficar salvo aí no seu computador. Primeiro de tudo, antes você vai ter essa disponibilidade de fazer uma avaliação física comigo, utilizando esse Shaped, que é uma inteligência artificial que através de 2 fotos que você tira aí da sua casa, ele consegue estipular a quantidade de percentual de gordura que você tem, quantidade de gordura, massa magra e algumas medidas de circunferência. É muito bom. Tu pode clicar aqui e você vai ter acesso ao meu WhatsApp. Então eu vou simular aqui, ó, tá? Os valores. Tenho 28 anos, eu peso 90 quilos. Você só vai colocar onde está amarelo, tá? Não preencha nenhuma célula aqui, senão vai desconfigurar. Só o que está em amarelo aqui. 1,86 de altura, vou chutar aqui, né, cintura 80 centímetros e pescoço 36. Então você vê que a ferramenta, né, a planilha, já vai calcular, vai te dar o teu percentual de gordura, ó, deu 12,8. E aí isso é bom ou ruim? A gente vai ver nessa tabelinha que eu coloquei aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, 28 anos, então aqui, ó, posso pegar, né, de 25 ou de 30. Eu vou pegar de 30, ó, 13% de gordura é ok. Então eu tô num percentual ali legal, tá? Principalmente para minha idade. 11 quilos é de gordura, 78,5 é de massa livre de gordura, que não é músculo. É músculo, mais osso, mais órgãos, mais o restante aí, tá? É tudo menos a gordura do seu corpo. E teu IMC, a gente não utiliza muito, tá muito ultrapassado. E aqui que tá legal, ó. Abaixando, ele já vai te dar o cálculo da tua taxa metabólica basal, que eu acabei de explicar para você o que é. Então aqui tem algumas daquelas fórmulas, né, as principais. Igual eu falei, tu vai escolher a fórmula correta, porque você vê que tem valores diferentes. Então aqui eu coloquei até uma legenda, ó, se seu IMC, por isso que está o IMC aqui em cima, for menor do que 30, que é o meu caso, eu posso escolher a de Harris Benedict. Se for o IMC maior do que 30, que não é o caso, eu ia escolher a de Mifflin, que é para quem está com percentual de gordura mais alto. Agora, se você tem um baixo percentual de gordura, que é o meu caso, né, 12,8, a gente viu ali, eu posso escolher essa, que tem um gasto um pouco maior, principalmente se eu sinto que eu tenho dificuldade de ganhar massa muscular, ganhar peso, posso escolher essa forma, tá? E se você tem uma boa quantidade de músculo, tu pode utilizar essa daqui, que vai ser bem semelhante, tá? A de Tinsley lembra que é uma pessoa que treina musculação, que tem um corpo um pouco mais forte, tá? Tu pode escolher. Eu vou escolher ela mesmo, então tu pode colocar o valor exatamente aqui, cuidado para não clicar aqui para não desconfigurar. Então você tem a tua taxa metabólica basal. Aqui que está o pulo do gato, ó, fator de atividade, lembra que eu coloquei 1,2 lá? Vou colocar aqui de novo, 1,2. Por quê? Ó, eu sou sedentário, eu trabalho sentado o dia todo. Se você é mais ativo, tu pode escolher as outras aqui, tá? Coloca o valor em vírgula aqui certinho. Desce um pouco e aqui que está o bônus. Eu deixei a planilha automatizada para calcular o quanto tu gasta no seu exercício físico, baseado no tempo que todo mundo fica treinando, né? De 30 a 90 minutos. Se você treina um pouquinho mais, tudo bem, tu pode somar ali, pegar o valor aqui de 30, né? E ir somando até dar o valor que você tem de treino. E cuidado aqui para não superestimar, tá? Por exemplo,
A maioria das pessoas falam que treinam 1 hora. Mas, tirando o descanso, você mexe no celular que eu sei, fala com a galera, tu não fica 60 minutos treinando, né, sem parar. Então tenta ser um pouco realista, 50 minutos, 40. E aí tu vai ver qual modalidade você faz, né? Eu coloquei as principais aqui. Então vamos supor, ó, musculação alta intensidade, eu treino mais ou menos 50 minutos. Então, 525 calorias. Eu pego esse valor e coloco aqui embaixo na transferência energética do exercício, tá vendo? Ele já pegou todos os valores que a gente tinha calculado, somou agora com o treino. Se eu fizer um cardio, eu posso ver aqui, né? Na corrida, ver quanto que eu gasto. E aí eu só pego a calculadora, somo e coloco aqui. E ele vai somar, ó, gasto calórico total, certo? Então, 3.215 calorias é o que eu gasto aqui calculando. Show! Descobri o gasto calórico, que é o que eu queria mostrar nesse vídeo, mas a gente tem mais coisa aqui nessa planilha. A gente pode ajustar as calorias de acordo com o seu objetivo. Ah, Pedro, eu quero perder peso. Pô, tu precisa de uma dieta de 2.700 calorias, né? Lógico, considerando aqui o valor de gasto que deu nessa planilha. Ah, eu quero manter meu peso e só mudar minha composição corporal. Eu posso consumir exatamente o que deu ali de gasto calórico. Eu quero ganhar massa muscular, então tu vai comer mais. Tá? Tu pode ver que tem um déficit aqui, ou um superávit de 500 calorias, que é o que eu recomendo. E aqui embaixo, seguindo aqui, né, as linhas, a gente tem a tua dieta pronta. Então, se eu escolher aqui, ó, perda de peso, minha dieta vai ter 2.715 calorias. Tá, mas quanto de proteína, gordura e carboidrato? Tá aqui, ó, 225 gramas no seu dia todo, que equivale a 900 calorias. 72 gramas de gordura, que equivale a 648 calorias. E de carbo também. Então, já está tudo pronto, é só você transformar isso em comida e fazer a tua própria dieta. Essa ferramenta aqui, ela não vai trazer a dieta completa para você, e sim a estratégia, tá? E aqui tem mais uma coisa, né? Hidratação, ela já te dá o mínimo e o máximo recomendado para a sua composição corporal. Ainda mais aqui, ó, você pode preencher o teu peso antes de ir para academia, sei lá, era 90 quilos. E aí depois eu pesei 89, ou seja, perdeu peso por conta do suor, né? Isso se você não bebe água. Aí ele vai te dar aqui o quanto você precisa consumir de água pós-treino para você repor aquela água perdida, né? A recomendação de reidratação. Então, é bem legal a planilha. Eu vou deixar o link aqui embaixo, porque ela já vai te ajudar muito. É melhor do que você ficar pesquisando como é que calcula, como é que usa as fórmulas. Eu já te dei aqui tudo pronto. E mastigado tem a planilha masculina e feminina, porque são fórmulas diferentes, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, não deixe de deixar o like aqui e ajudar o canal. Se inscreva no canal, ative o sininho, comenta e compartilha com quem está precisando desse conteúdo. Até o próximo vídeo.